Olá, seja muito bem-vindo ao Globo News Painel, que hoje discute um tema do interesse de cada um de nós, o futuro do trabalho e do emprego. Aqui no Brasil, as dificuldades econômicas já afetam a ocupação da mão de obra. Pelo mundo, mudam as características e as dimensões do problema, mas em toda parte ele causa apreensão. E o principal motivo é o avanço das novas tecnologias. Pesa também a rapidez nas mudanças nas relações de trabalho. O que esperar dessas mudanças? Para tentar responder essa questão, estão aqui comigo 3 convidados. Eu começo com Hélio Zilberstein, professor da Faculdade de Economia da USP, especialista em relações do trabalho. Também está conosco Ricardo Antunes, professor de Sociologia do Trabalho da Unicamp. Completa o nosso trio de convidados nesta edição do Globo News Painel, André Portela, professor da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Eu aproveito esse momento, antes de iniciar o debate, para dar as boas-vindas também aos ouvintes da Rádio CBN que acompanham o painel todos os sábados à noite. Muito obrigada a todos pela presença. Vou começar com você, Hélio. Hélio, o Brasil conviveu com taxas baixas de desemprego ao longo de anos recentes, especialmente no primeiro mandato da presidente Dilma. Esse quadro mudou, já tem vários sinais de que ele não é o mesmo na esteira da crise econômica. E daí eu te pergunto, o quanto esse quadro ainda vai se aprofundar antes de começar a melhorar? Ele vai piorar um bocado, né? Porque a gente está vendo que houve uma multiplicação por -1 nos fluxos no mercado de trabalho. Explica isso, Hélio. Até há pouco tempo atrás, muitas pessoas deixavam o mercado de trabalho para ir para outras atividades. Por exemplo, estudar e não trabalhar ao mesmo tempo. Por exemplo, uma pessoa que já tinha aposentadoria deixava mesmo o mercado de trabalho. Então, nos últimos anos, a queda no desemprego se deu muito mais pelo abandono do mercado de trabalho do que pela criação de emprego. E agora que a criação de emprego está realmente caindo, as pessoas estão voltando. Esse é um movimento contrário nos dois lados. Menos empregos procurados por mais pessoas. Por mais pessoas. E isso deve se prolongar por algum tempo. Na medida que um chefe de família perca o seu emprego, a esposa que antes não estava no mercado, ou um filho que antes não estava no mercado, vão procurar junto com ele. Então, se tem mais 1 ou 2 pessoas na família procurando emprego, e esse emprego talvez não exista. Ricardo, tomando esse por algum tempo de que o Hélio falava, a gente pode esperar que a volta desses empregos vá coincidir com a retomada de algum crescimento imediatamente? Ou você acha que a gente corre o risco de viver o que em inglês se diz como jobless recovery, uma retomada que não traga automaticamente a volta daqueles níveis de emprego? Não, eu acho que nós adentramos numa era mesmo difícil, né? Um quadro de recessão que, se no início atingiu muito fortemente os países do norte, ele nos últimos anos chegou pesado aqui, como em vários outros países dos chamados BRICS, né? Índia, China, com todas as diferenças, Rússia, né? E isso vai trazer para a gente um agravamento de uma situação que já não era o melhor dos mundos. Eu acho que vale lembrar que mesmo nos anos 2000, né, na década de 2000, onde houve o crescimento de mais de 20 milhões de empregos, de postos, né, uma parte expressiva desse contingente de trabalhadores e trabalhadoras percebiam entre um salário mínimo e um salário mínimo e meio, tá? Altos níveis de rotatividade. Não é? Quer dizer, o mito da classe média, no meu modo de entender, é mais ou menos visível hoje. Isto num momento de expansão. Com esta retração, com um ajuste fiscal duríssimo, não é? Que penaliza asperamente a classe trabalhadora, os assalariados. Não é? Isto não permite que a gente possa visualizar uma retomada nem nos patamares anteriores que tinham a aparência de plenitude, de avanço, mas em condições bastante adversas, das quais a rotatividade e o setor de serviços que impulsionou um pouco esse crescimento, com mais ênfase nos anos 2000. André, na linha do que o Ricardo estava falando, eu tenho aqui 2 números que me impressionaram, ambos de um relatório recente da Organização Internacional do Trabalho. Eles falam em 200 milhões de pessoas sem trabalho no ano de 2014,
30 milhões a mais do que no início da crise de 2008. O Brasil passou esses anos recentes relativamente protegido desse quadro por uma série de razões, entre elas algumas que causaram distorções sérias no quadro macroeconômico. E agora? Agora parece que a gente não tem mais essa proteção. Agora fica como? Eu acho que no curto prazo, de fato, a situação vai ficar muito ruim com não só criação de emprego cada vez menor, mas até a destruição mesmo de empregos, com firmas fechando ou tentando reotimizar o seu tamanho. Mas eu acho que também é uma oportunidade. E isso tudo depende de como a gente organiza a economia para uma retomada de crescimento. Se formos possíveis de criar novas condições para novos investimentos, inversões em novas tecnologias e que novas ocupações sejam criadas e que isso seja de uma escala razoavelmente grande, pode ser que em um prazo de alguns anos nós possamos voltar a gerar empregos e aí empregos com novas características, novas ocupações. Aí o desafio fica em adequar a mão de obra a essas novas ocupações. Então, acho que a gente está nesse período de transição no mundo com novas tecnologias, pegando o Brasil na contramão com essa dificuldade do ajuste fiscal. A arte nossa vai estar em saber navegar nessas águas turbulentas nesse período. A gente ainda vai para bem longe aí no mundo, mas eu queria ficar um pouquinho no ajuste. Hélio, o Ricardo dizia há pouco, um ajuste que penaliza duramente os trabalhadores. Você enxerga, havia uma maneira alternativa de fazer esse ajuste? De certa forma, sim, mas o governo teria que ter a coragem e a generosidade, vamos dizer assim, de cortar os seus gastos. Você veja que as primeiras medidas que o governo anunciou foram exatamente medidas para conter despesas na área social, no seguro-desemprego, nas pensões. Aliás, essas medidas nas pensões, a grande maioria dos especialistas concorda com a direção delas, né? Mas essas foram as primeiras medidas. O governo sinalizou muito pouco que ele estava disposto a fazer o mesmo sacrifício e continua com essa atitude. Talvez nós pudéssemos ter um caminho alternativo se o governo olhasse para si mesmo e procurasse, com coragem, encontrar caminhos de reduzir o seu gasto. Hélio, se você procura, você acha, porque o governo sempre alega que, na verdade, a margem dele para reduzir gastos, dado o comprometimento desses gastos, é uma margem pequena. É à toa esse choro? Haveria onde cortar? É verdade que no Brasil o orçamento é engessado, não é? A gente tem tantas vinculações, as receitas do governo são tão vinculadas que acaba sobrando muito pouco para o governo cortar. Mas há um desperdício enorme no governo. Se a gente pudesse fazer uma reforma administrativa que contivesse esse contingente muito exagerado de funcionários públicos, nós talvez pudéssemos encontrar uma saída. E não precisa muita coisa, é só você percorrer, eu acho que você conhece também, aqueles corredores da Câmara, do Senado, aqueles prédios dos ministérios do Brasília. Você vê que muitas vezes as pessoas esbarram umas nas outras, né? Há um exagero de emprego no setor público improdutivo. Eu não sou contra o emprego no setor público, mas desde que seja produtivo. Então, haveria espaço, sim, para um governo tentar um caminho complementar a esse que foi tentado. Ricardo, eu percebi que você estava animado com alguma coisa que o Hélio disse. Só para adicionar um elemento, porque eu acho que não há inevitabilidade, entende? Nós estamos muito prisioneiros dessa ideia de que o governo tem que fazer isto, né? Por que não se pensa em taxar, por exemplo, as grandes fortunas e as heranças? Bom, porque isso é intocável, né? Qual foi o lucro dos bancos do primeiro trimestre no Brasil agora? Qual é o volume que o Estado brasileiro, que o orçamento brasileiro paga nos juros da dívida pública? Essas são questões vitais. A gente não toca nesses pontos. Agora, isso implica, não é, em pensar em modelos alternativos. O que surpreende, não é que um governo eleito na sua primeira eleição há vários anos atrás, em 2002, com o Lula, oriundo de um partido que se dizia dos trabalhadores, não teve ousadia
força política, impulsão para pensar em caminhos alternativos. Se nós formos tentar no cenário dominante hoje, não tem muita alternativa se não essa. Né? Mas por que na Grécia se esboça uma alternativa? Eu acabo de vir da Europa, o Podemos da Espanha sinalizou nestas eleições, não é? Como uma força política alternativa. É preciso entender, pelo menos eu penso assim, que as possibilidades são várias. Só para fazer uma ponderação, Ricardo, não sei se você concorda, mas também é verdade que desde essa primeira eleição do Lula e mais recentemente com o que foi o governo Dilma, o governo perdeu o crédito um pouco para propor essas mudanças. Ele meio que se viu premido a fazer algo dentro de uma margem de manobra muito pequena. Faz sentido isso para você? Faz sentido e mais ainda, né? Na campanha eleitoral. Por isso que eu recordava aqui o início do governo Lula. Se eu bem me recordo aqui de memória, em 2002, o primeiro governo Lula. Né? Isso, a eleição 2002 assumiu 2003. Isso, quer dizer, 53 milhões de votos, né? Essa minha memória também não falha. Era outro momento. Né? Neste quadro atual, a situação do governo Dilma fragilizou-se enormemente, porque, inclusive, ela elegeu-se dizendo que o Aécio tomaria medidas duras, que se não fosse o Aécio, seria a Marina, embalada pelo capital financeiro que ele, em parte, entre aspas, pessoalmente lhe apoiava. Ela criticou. A Dilma ganha as eleições, dizia que nem que a vaca tossia se mexeria nos direitos dos trabalhadores, e a primeira medida foi, tudo isso criou um quadro, com o agravamento da crise da Petrobras, as condições políticas são, de fato, estão muito mais deterioradas do que no período anterior. E isso diminui muito a margem de manobra. Certamente, e a torna prisioneira, tá certo? De uma postura, né, que acaba atacando a base social. É evidente que aonde que a Dilma foi eleita, aonde foi o contingente que garantiu a sua eleição? Foram os pobres, né? Nordeste brasileiro, né? Os setores mais empobrecidos. Se essas medidas com essa força e dureza afetam esses setores, é evidente que a deterioração do governo vai se dar nas suas bases. E isso sinaliza que os próximos anos, né, ninguém consegue ficar com o quadro de relativa estabilidade, né, porque emagreceu, porque está andando de bicicleta. Nós adentramos num período de muita oscilação. A pessoa física até pode ficar... A pessoa física vai bem obrigada. Né? Mas, digamos, a personalidade política... Tá certo? Nós vamos ter um período de muita turbulência. Né? Com uma Câmara que nós sabemos que também não está brincando, né? E botou a sua tropa na rua. Essa está em plena atividade. Essa está em plena atividade, com todas as suas bancadas. André, eu queria ir para você, uma palavra que eu sei que é cara aos teus estudos, às tuas preocupações, que é a questão da produtividade. E eu acho que para a gente começar uma discussão sobre produtividade, a gente precisava explicar um pouco o conceito, porque produtividade virou meio uma palavra mágica para explicar uma série de coisas que, enfim, nem sempre podem ser explicadas exatamente dessa maneira. Então, a bola está com você. Os economistas geralmente chamam produtividade do trabalho e produtividade total dos fatores. E aí são esses termos que confundem, acabam de um jeito. Mas talvez a ideia intuitiva é a capacidade de produzir por unidade de trabalho, ou a capacidade de produzir por unidade de fatores de produção, todos eles combinados. Então, por exemplo, imagine uma empresa que tem uma quantidade dada de maquinários, quantidade dada de trabalhadores, e quanto consegue produzir. Você aumentar a produtividade é para a mesma quantidade de máquinas, mesma quantidade de trabalhadores, você conseguir aumentar a produção dada essa mesma quantidade de máquinas e trabalhadores. Então, esse aumenta a probabilidade total de fatores. A probabilidade do trabalho é quando a gente olha só o trabalhador. Se o mesmo trabalhador, exercendo a mesma atividade, ele consegue criar mais riqueza na mesma unidade de tempo que antes. Ele se torna mais eficiente, em outras palavras, mais produtivo. Então, a gente sabe que crescimento econômico e crescimento de longo prazo nos países é essencialmente devido a ganhos de produtividade, seja a produtividade total de fatores e também a produtividade do trabalho. E, então, o que nós vemos no Brasil, historicamente, nos últimos 30 anos, é que tanto a produtividade total dos fatores quanto a produtividade do trabalho vem crescendo muito lentamente, se não estagnado, em relação a vários outros países, inclusive países também de economias emergentes. Então, olhando este quadro, mais de longo prazo, a gente vê que se a gente quer retomar uma taxa de crescimento sustentável ao longo do tempo,
temos que sim passar por aumentos de ganhos de produtividade. Agora é importante, Hélio, a gente tentar, complementando o André, definir um pouco assim as causas desse problema crônico, histórico, mal resolvido de produtividade. O que teria mais impacto, ou posto de outra forma, o que teria mais impacto para avançar nessa questão? Sem dúvida, o que teria um grande impacto seria melhorar a qualidade do trabalhador brasileiro, escolaridade, qualificação. Agora, isso não se faz instantaneamente. Nós teríamos que investir num sistema educacional que formasse trabalhadores mais produtivos. Isso levaria muito tempo. Mas esse é um problema que precisa ser atacado com a urgência máxima, né? Porque isso garantiria um crescimento lá na frente. Então, essa é a primeira causa. A outra causa é que, nos tempos mais recentes, o emprego cresceu exatamente em atividades pouco produtivas. O setor de comércio, o setor de serviços, são dois setores onde o emprego cresceu que acrescentam muito pouco valor. O valor é basicamente adicionado na indústria e essa estagnou. As nossas políticas econômicas nos conduziram a essa armadilha. O emprego cresceu, mas o PIB não acompanhou, quer dizer, a renda nacional, o produto nacional não acompanhou. É até uma coisa paradoxal, né? Quer dizer, um país que está quase parado na questão do produto nacional, mas que tem um emprego crescendo. E só olhando essas duas coisas, você já vai perceber que a produtividade caiu. Quer dizer, para o mesmo produto, você tem mais gente trabalhando. Por quê? Porque nós perdemos espaço na indústria, criamos menos valor e ganhamos espaço onde se cria pouco valor. Então, nós teríamos que ter políticas econômicas, essas teriam um impacto mais no curto e no médio prazo, que redirecionassem a atividade econômica para setores que adicionassem valor. Na agroindústria, o senhor acha que o quadro é o mesmo ou não exatamente? A agroindústria é o único setor saudável, né? O Brasil é campeão mundial de produtividade, de competitividade. Nós precisaríamos escolher um caminho exatamente assim. E eu, querendo discordar um pouquinho do Ricardo, é verdade que a gente está diante de uma crise enorme e global. Mas mesmo nessa crise, eu acho que há oportunidade. Se a gente souber explorar as nossas vantagens, nós poderíamos gerar, em pouco tempo, um crescimento da produtividade e do produto também. O André falava em aproveitar a oportunidade, o senhor fala agora, o senhor mencionou as nossas vantagens. Quais são as nossas vantagens? É começar a explorar as vantagens que a gente tem a partir do agronegócio, por exemplo. Nós ainda exportamos muita matéria-prima. Ou seja, muita coisa com pouco valor adicionado. E que é trabalhado lá fora, onde se adiciona muito valor. A Alemanha é o maior exportador de café solúvel, por exemplo. Então, ela compra o grão da África e do Brasil e faz café solúvel. E adiciona valor. Couro. Existem muitas oportunidades para ficar só no agronegócio. Se a gente conseguir ressuscitar a nossa indústria, que já foi competitiva, nós teríamos também muitas oportunidades. Agora, isso tudo depende de câmbio certo, de política fiscal certa, que são coisas possíveis de fazer e rapidamente, e que teriam um impacto muito rápido. Ricardo, Hélio discordou de você, quer complementar? Não, só fazer um outro olhar, né? Ou uma adição em outra direção. Quer dizer, nós tivemos um projeto de desenvolvimento econômico no Brasil nos últimos, desde 90 para cá, regressivo. O Brasil perdeu a força industrial que tinha, carregou, né, no agronegócios, na produção de commodities, que depende de um mercado externo, perdeu parte da força industrial que tínhamos e jogou pesado na financiarização da economia. Esta, sim, não agrega valor, tá certo? Esta é terrível, porque esta apreende, né, e pega em todas as áreas da economia e ela não gera valor. Então, nós estamos prisioneiros de um modelo econômico da qual, tá certo, o PT não soube sair, o governo do PT não soube sair fora, não buscou caminhos alternativos, e por isso que eu sou mais pessimista que o Hélio. Na questão que você fez ao André, não é? O cenário internacional
Então, nesse sentido, eu não tenho o otimismo de vocês, né? E agora, devo dizer, eu não sou economista, eu sou sociólogo, tá certo? Né? O cenário internacional, no que diz respeito ao trabalho, é devastador. Não é por acaso que nós estamos aqui com projetos de terceirização total, tá certo? De desmonte de legislação social protetora do trabalho. É como se a produtividade das empresas aumentasse, reduzindo o custo do trabalho. Reduzir o custo do trabalho significa tirar aonde se gasta, e se gasta, entre aspas, no trabalho. Então, reduzem-se os direitos, tá certo? Diminui-se aquilo que foi adquirido pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras ao longo de décadas e de séculos, não é? E isto cria uma situação que pode ser economicamente positiva, não é? O caso chinês é emblemático. O caso chinês é emblemático. Você tem uma força de trabalho que chega perto quase de 1 bilhão de pessoas qualificados, porque lá houve uma revolução socialista, há décadas atrás, que alimentou, que educou, né? Salários os mais precarizados, padrão asiático, né? Então você tem força sobrante de trabalho qualificada, mas condições de remuneração muito baixas e que traz expansão capitalista, crescimento, mas empobrecimento, tá certo? E um nível de degradação da força de trabalho intenso. Eu tive recentemente na Índia para fazer uma conferência. Eu pensei que eu entendesse o que é pobreza e miséria. Ao chegar na Índia, eu percebi, eu tive a impressão, é quase uma brincadeira que eu estou fazendo, que nós moramos na Suíça, entende? É? Isso para um país que está experimentando taxas de crescimento de fazer inveja para muita gente. Com bolsões, camadas dominantes muito ricas, setores médios que conseguem, digamos, se equilibrar e uma massa exponencial de centenas de milhões de pessoas, né, vivendo na miséria a mais absoluta, que eu não tinha nem ideia de que pudesse existir. Isso na Índia. André, um BRIC. Pegando do que o Ricardo disse e da oportunidade, da tua visão anterior, você vê alguma forma ou formas de conciliar esse desejado aumento de produtividade das empresas, do capital, com formas de trabalho, que isso não corresponda a um movimento de degradação do trabalho, de perda progressiva de direito e tal? Você enxerga algum caminho? Pois eu queria ponderar exatamente isso, Ricardo. A China tem crescido assustadoramente nos últimos anos, agora desacelerou, a renda média da China aumentou. E, claro que os números da China a gente sempre pode duvidar um pouco, mas a pobreza tem diminuído na China. A desigualdade aumentou, mas a pobreza diminuiu. Mas, claro, o nível ainda da China é tão baixo que ainda tem muita gente miserável. O mesmo vale para a Índia. Não vamos esquecer aqui. Queda de pobreza a longo prazo é crescimento econômico com distribuição de renda. É disso que a gente está falando aqui, né? Então, eu acho que o desafio da China é fazer esse crescimento sustentável com que os ganhos vá mais para os mais pobres. E eu acho que a mesma coisa serve para a gente. Onde é que está a janela da oportunidade? Eu vejo tanto para a China quanto para vários outros. Nesse processo de crescimento, historicamente, sempre acontece com novas tecnologias vindo, novos setores, novos bens, novos processos sendo criados e novas ocupações surgem nesse esteio. Claro que ao longo desse processo de crescimento econômico, ocupações velhas morrem. Então a arte vai estar a gente criar novas instituições do mercado de trabalho em que permita o surgimento dessas novas ocupações, as pessoas adequadas a exercê-las e essas ocupações velhas que vão morrendo, claro que pessoas podem sofrer e consequências negativas com isso. Aí o nosso estado de proteção do bem-estar social tem que ser capaz de poder segurar, adaptar essas pessoas a novas condições ou mesmo sustentá-las, né, para não cair na pobreza, etc. Então, eu acho que o nosso redesenho institucional está em permitir às empresas o surgimento de novas empresas, de novas incorporações de tecnologia, o surgimento de novas ocupações e a transição para poder trocar velhas ocupações por novas ocupações. Vou dar um exemplo. Vamos dar Vou te pedir uma gentileza, André. Você volta já com o seu exemplo. A gente precisa só fazer um pequeno intervalo. Voltamos já com o Globo News Painel. Espera a gente. Voltamos com o Globo News Painel, que hoje discute o futuro do trabalho e do emprego. André, antes da gente fazer o nosso pequeno intervalo,
eu tinha te perguntado, na esteira de uma resposta do Ricardo, como fazer para conciliar o necessário ganho de produtividade das empresas, né? Com um sistema que não degrade, que não signifique simplesmente perda progressiva de direitos do trabalho. Você estava falando sobre a China e ia dar um exemplo, quando eu te cortei. Tá bom. O exemplo que eu ia usar é o caso... Temos dois casos no Brasil bastante simples, mas sintomáticos. Um é o caso dos cobradores de ônibus e outro é o caso dos ascensoristas de elevador. Já temos tecnologias hoje que não se precisa mais de cobrador de ônibus nem de ascensorista. Mas por forças de legislações, por forças de nosso mercado de trabalho, nós perpetuamos essas ocupações. Isso encarece a expansão do setor, isso dificulta para as empresas fazerem novos investimentos mais baratos e criar, inclusive, novas ocupações, que seria a pessoa responsável para gerir o sistema via o computador, etc. Então, eu acho que a gente tem que ser capaz de permitir que essas ocupações, exemplo do cobrador, que é um exemplo que eu dei, o ascensorista já até está mais fácil hoje, porque quase ninguém mais tem, mas era um caso. E o que fazer com esse cobrador? Ele pode se tornar um motorista de ônibus ou ele pode se tornar um gestor do sistema que está. Então, a gente permitir essas transições, eu acho que facilitaria muito a vida das empresas e dos trabalhadores para uma nova onda de crescimento econômico. Hélio, se a gente pegar legislação trabalhista, organização sindical, políticas públicas, tudo isso, a política de RH das empresas, tudo isso está organizado para uma modalidade de trabalho que em todos os lugares do mundo está em declínio, que é o trabalho em tempo integral, contínuo, de uma relação tradicional de contratação. Tudo isso está organizado para funcionar em torno dessa relação de trabalho que cada vez vai existir menos. Como é que faz para... Quem é que nesse processo está, pelo menos, se movimentando para tentar mudar? Esse é o grande desafio que a gente tem, não é? Você disse muito bem. Todas essas instituições foram criadas a partir daquele emprego tradicional, não é? E esse emprego tradicional, ele se cristalizou no momento em que a empresa vencedora tinha que ser uma empresa verticalizada. Ela tinha que transformar-se numa cadeia produtiva completa. Então, ela precisava trazer tudo para dentro, contratar todas as pessoas, montar uma hierarquia, inclusive uma burocracia. Porque esse era, naquele momento, o jeito mais eficiente de produzir. Era muito difícil, com aquela tecnologia, coordenar as coisas externamente. E hoje, isso mudou. As técnicas de gestão avançaram, o computador, a internet, o transporte, tudo isso permitiu que ficasse mais viável, menos custoso, coordenar cadeias horizontais. Aquelas instituições criadas para o emprego nessa corporação não funcionam mais nesse mundo. Então, o grande debate que a gente tem hoje sobre terceirização, ele é exatamente em cima disso. Nós precisaríamos permitir que a empresa brasileira também pudesse se horizontalizar, inclusive por uma questão de competitividade. E as instituições que foram criadas e que viveram e que envelheceram com aquele padrão de emprego vão resistir a isso. O grande desafio que a gente tem é como é que nós vamos encontrar maneiras de proteger o trabalhador nesse novo mundo e não impedir que esse novo mundo emerja. Né? E, Ricardo, você tem uma posição diferente da do Hélio, conhecida, muito crítica em relação ao projeto de lei que já foi aprovado na Câmara, que ainda precisa passar pelo Senado, que regulamenta o trabalho terceirizado no Brasil. Queria te fazer duas perguntas. Primeiro, você vê um caminho que não passe por regulamentar o trabalho terceirizado, que é uma realidade aí para pelo menos 12 milhões de pessoas no Brasil? E dois, como o resto do mundo respondeu esse problema? Renata, o PL 4.330 e agora a PLC 30/2015 não quer regulamentar os terceirizados. Isso é a falácia dele. Porque se quisesse regulamentar os terceirizados, era muito simples. Era dizer,
todos os terceirizados, 12 milhões e 700 mil que existem no Brasil hoje, ou que sejam mais, né, passam a ter os seguintes direitos. O que este PL faz, e o debate é decisivo, e por isso que a sociedade brasileira hoje está debatendo em todo o país esse tema, é que ele permite a desregulamentação dos trabalhadores e das trabalhadoras regulamentadas. Essa é a questão. Os ingleses diriam, that is the question. Aí é que está o ponto. É a discussão entre atividade meio e atividade fim. Todas as empresas poderão terceirizar em todas. Isso está claro no artigo 1 do PLC novo, que está no Senado 30/2015. As atividades de todas as empresas podem ser terceirizadas. Então, a questão primeira é esta. O que significa, para dar um exemplo quase chocante, que os pilotos de avião poderão ser terceirizados, tá certo? E poderemos ter 2 pilotos de avião, o piloto e o copiloto terceirizados. Não é? E nós sabemos que o piloto de avião, quem estuda as condições de trabalho como nós, não é? Eles vivem um estressamento muito pesado, tendo direitos, tendo sindicatos fortes. Segundo ponto, nós temos 12 milhões e 700 mil terceirizados, 13 milhões de terceirizados no Brasil. Quais são as condições de organização sindical desses terceirizados? Quase nenhuma. Quase nenhuma. Eu acompanho isso intensamente, tá certo? Quando tem representação sindical, é patronal. Mas teve uma discussão em torno no projeto de lei a respeito dessa questão da representação. A representação vai ser a seguinte, a empresa vai informar o sindicato daquela categoria que os terceirizados estão chegando. Mas os sindicatos hoje, Renata, os fortes, no ABC, em Campinas, São José dos Campos, bancários têm uma experiência interessante nisso. Eles tentam representar os terceirizados. É muito difícil para a tradição taylorista e fordista do nosso sindicato, aquela empresa que o Chaplin magistralmente, para que todos entendam, caricaturou nos tempos modernos, essa obra-prima do cinema do século XX. Aquele tipo de trabalhador não é mais assim que funciona. São homens, são mulheres, são jovens, são negros, são imigrantes, são brancos, são amarelos, tá certo? São terceirizados, são quarteirizados, a quarteirização. E o sindicato está perdido nesse emaranhado porque ele estava acostumado a representar um trabalhador homem, estável, regulamentado. Então, dizer que os sindicatos vão representar quer dizer, é a falácia, entende, Renato? Como acontece no mundo, numa palavra, onde há resistência, esta terceirização é menor. Onde há mais liberdade, digamos, empresarial, sem organização sindical, nós temos o contrato de 0 hora na Inglaterra. Né? O trabalhador fica lá com o celular ligado, 1 dia, 2 dias, trabalhador ou trabalhadora. Né? Dimensão de gênero, a divisão sexual do trabalho é decisiva. É decisiva. E a terceirização atinge mais duramente as mulheres trabalhadoras, tá? Por todas as condições que nós, como atinge mais duramente ainda, as mulheres trabalhadoras, onde a resistência sindical, ela é menor. O Podemos propôs na eleição da Inglaterra. Uma pergunta para vocês. Vamos passar para o André, pegando um pouco do Ricardo. Onde há maior resistência à terceirização, como está descrevendo o Ricardo, exatamente levantar o que acontece com o emprego? O que está acontecendo com o emprego? Eu já volto para essa pergunta, mas eu queria pegar o ponto do Ricardo exatamente sobre perdas de direitos. Pelo que eu entendo pelo projeto de lei, o terceirizado vai ter todos os seus direitos, inclusive a empresa contratante, ela é solidária, ela é solidária a isso. Então, ele vai ter todos os seus direitos garantidos, pelo menos. Então, não vejo onde está a perda. Talvez pode ter perdas nos processos de negociações coletivas, a depender do sindicato que ela esteja sendo representado. Então, eu acho que é bom qualificar direito, como está esse projeto de lei, para dizer o que é perda de direitos ou não. Os direitos, na verdade, estão garantidos pelo projeto de lei. Eu acho que, na verdade, essa questão dos sindicatos é sintomático do que a gente está falando. Por que tem essa discussão agora? Porque pela nossa legislação sindical, a gente deve ser sindicalizado por ocupação e por categoria econômica e por região, por cidade. Então, tem um mapeamento, 1 para 1, digamos assim, da ocupação com o sindicato e diretamente com o imposto sindical. Na medida em que a gente quebra essa estrutura, quebra essa organização sindical. Então, esses novos tempos, eu acho que ataca exatamente também a nossa estrutura sindical, que tem que ser, eu acho, também repensada. E a maneira como nós vamos representar o direito desses novos trabalhadores.
Aí, voltando à sua pergunta de... Já vou para você, já. Voltando, então, à pergunta de onde tem mais terceirizados ou não, geralmente são, claro, as ocupações chamadas ocupações meios, de limpeza, transporte, etc, etc. Nós temos alguns números que mostram que os salários dos terceirizados, comparando mesmo as ocupações e mesma qualificação dos trabalhadores, não são menores que dos salários dos não terceirizados. Claro que esses 13 milhões que existem já é reflexo de alguma coisa que a nossa lei não está dando conta. Porque se não fosse isso, a empresa contrataria normalmente como formal. Então eu estou vendo essa discussão, Ricardo, muito mais como um sintoma desses novos tempos do que como uma tentativa de precarização do que existia. Eu queria passar para o Hélio, a gente fez uma discussão sobre setores, se a minha pergunta não refletiu o que você quiser dizer, siga adiante, né? Mas o que eu queria é que a gente, de fato, tentasse fazer uma comparação com outros países, quer dizer, como é que eles responderam a isso? O Ricardo falava dos locais onde houve mais resistência, onde há mais resistência à terceirização. O que está acontecendo com o emprego nesses lugares? Rapidamente, eu não quero que o tempo seja tomado pela questão da terceirização, mas só eu tenho várias questões para vocês aí. 3 pontos rapidinhos. Primeiro, esse número de 13 milhões. Esse número de 13 milhões é superestimado. Eu não quero entrar em detalhes, mas nós não temos nos levantamentos do mercado de trabalho essa variável terceirizado ou não terceirizado. Então, todos nós que trabalhamos com isso, fazemos algumas suposições e isso leva a uma superestimação. Então, são menos do que 13 milhões. Se fossem 13 milhões, nós teríamos um terceirizado para cada 4 trabalhadores. Eu não sei se chega a isso, provavelmente não chega a isso. O segundo, vejam que toda a argumentação do Ricardo, você percebe, e o sindicato, como é que resiste? É exatamente essa questão. Nós estamos diante de uma transformação e as instituições do mercado de trabalho não estão aparelhadas para enfrentá-la. Nós precisamos nos reciclar totalmente. A política pública, a regulamentação e as próprias instituições que representam os interesses. E a minha avaliação desse projeto também é diferente da do Ricardo. Bom, se a gente não discordasse, a gente não estaria aqui, né? Claro. Um de nós dois não estaria aqui. Claro. Esse projeto, na verdade, ele encarece a terceirização. E a minha sensação é que as empresas, a partir desse projeto, vão ser muito mais seletivas ao terceirizar do que elas são hoje. Porque as empresas vão ter 180 dias para ajustar os seus contratos de terceirização à nova legislação. Isso vai encarecer. Então é possível que, num primeiro momento, a terceirização até recue, porque vai ficar mais caro terceirizar. Era isso que eu queria dizer. Como é que isso tem acontecido na Europa? Tem um trabalho muito interessante da Fundação Europeia para a melhoria da qualidade de vida e do trabalho, chamada Euro Foundation. E eles investigaram as empresas da Europa toda e encontraram 9 formas de contratação. Algumas se assemelham à terceirização e outras não, mas coisas interessantíssimas. Por exemplo, compartilhamento do trabalhador. Um trabalhador é compartilhado por várias empresas. Outro exemplo, compartilhamento da empresa. Ou melhor, naquele primeiro exemplo, é o compartilhamento de um trabalhador por várias empresas. E o outro é vários trabalhadores sendo compartilhados por várias empresas. Uma outra muito curiosa é o gerente interino. Ao invés de contratar um consultor para vir com uma receita, eles trazem uma pessoa com experiência que vai gerenciar uma área por algum tempo para solucionar um problema da empresa e depois ele sai. São 9 tipos de trabalho. Um deles, por exemplo, essa contratação que o Ricardo mencionou. Hoje nós temos plataformas na internet em que as empresas procuram, os trabalhadores se disponibilizam e são contratados para uma manhã, uma hora, para passear um cachorro. Tudo isso está acontecendo. Esse é o mundo. Por quê? Porque as empresas não precisam mais se verticalizar. As empresas vão trabalhar assim. Então, a nossa tarefa... Talvez elas não só não precisam, como nem podem mais. Nem podem. A nossa tarefa não é impedir que isso aconteça.
é fazer com que isso se aconteça da maneira mais justa que nós pudermos. Então, a gente precisa organizar a sociedade para que as legislações e as instituições que protegem o trabalhador se encarreguem disso. E a OIT e a European Foundation são muito parecidas na recomendação. Uma única política não vai dar conta. Nós vamos precisar de políticas específicas para cada tipo de relação. E essas políticas não vão poder ser muito detalhadas. Elas vão ter que ter linhas gerais e deixar que os atores regulamentem. Porque a transição ainda está acontecendo. Ricardo, eu queria voltar para aquele relatório da Organização Internacional do Trabalho que eu citei no primeiro bloco. Ele fala também em 40 milhões de pessoas chegando ao mercado de trabalho a cada ano. Toda essa gente vai trabalhar? Ninguém vai trabalhar? Quem vai trabalhar, Ricardo? Renata, então aí a gente chega no fundo do debate. Primeiro, o trabalho deveria ser pensado como um valor. A sociedade que nós vivemos hoje, da mercadoria, das grandes transnacionais, o trabalho não é um valor. O trabalho é custo e como custo pode ser reduzido. E o trabalho, ele não é por acaso, não é, que em toda a história da humanidade, desde os primórdios até o que a gente pode imaginar para frente, nós não podemos imaginar numa sociedade que não tem algum tipo de atividade humana. 2, nós assumimos um nível de avanço, de patamar tecnológico, né, e que poderia permitir que nós trabalhássemos 2, 3 horas por dia, 2, 3 dias da semana, e a sobrevivência nossa estaria garantida. O que a nossa sociedade faz? Alguns trabalham 12, 13, 14 horas, não há mais barreira entre tempo de vida no trabalho e tempo de vida fora do trabalho. Nós saímos daqui hoje, nós estamos trabalhando, nós vamos para casa, vamos ligar nosso computador para ver o que mais de trabalho nos falta. Nosso celular, a primeira coisa que vamos fazer quando saímos daqui é ligar o celular para saber o que estão nos demandando. Então, a nossa vida está poluída de trabalho dentro do trabalho e fora dela. E a situação que você tem é que bolsões, que hoje não são mais só no sul do mundo, mas no norte do mundo, de desempregados sem trabalho. Com a diferença que no norte do mundo ainda você tem um resquício de welfare state, resquício. Tá? Aqui nós nunca tivemos welfare state. Eu não concordo, André. Bem-estar social, aonde que nós tivemos no Brasil? Muitos já disseram que nós tivemos aqui um estado de mal-estar social. Né? Então, como é que nós vamos equacionar? Nós temos que pensar um novo modo de vida. Por exemplo, as tecnologias de informação e comunicação. Todos nós temos trabalhadores e trabalhadoras, todos trabalhando em tecnologia. As metas têm levado a adoecimentos, a assédios e a suicídios no trabalho em países avançados. O caso da Telecom da França, nos últimos anos, o caso da Foxconn na China, e o mais emblemático de todos eles, o Japão é campeão de karoshis, tá certo? Mortes no trabalho e também de suicídios no trabalho. Não é possível que a gente imagine que uma sociedade possa perdurar pelo longo século XXI com esta forma. É por isso que está tudo que é sólido está um pouco derretendo. Ou seja, a gente poderia trabalhar menos, só que não, é isso? Só que temos que mudar muita coisa. E o século XXI é tenso. Né? André, você começou a falar um pouco antes de algo por onde o Ricardo passou aí, ainda a fronteira entre o que é trabalho e o que não é trabalho, entre trabalho, lazer, ela está se diluindo muito rapidamente. Tem reversão esse processo? Como lidar com esse processo? Eu acho que exatamente por essas novas tecnologias, o exemplo do celular é o clássico. Você no celular você usa para falar com seus amigos, como você troca informações no trabalho, e isso acontece em qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana, por exemplo. Né? Eu acho que essa tendência, devido ao fato de você trabalhar em várias ocupações, você está se relacionando com, digamos, diferentes empresas, você com vários trabalhadores ao mesmo tempo, eu acho que, de fato, essa fronteira a tendência a se diluir cada vez mais. Agora, como lidar com isso? Como fazer isso? Eu não tenho uma resposta, eu acho que as sociedades estão buscando isso. Eu imagino sociedades que tem, talvez, culturalmente, ou já é hábito fazer isso, por exemplo, sociedades americanas, tudo que essas fronteiras já se diluem, já estão mais diluídas há muito tempo, acho que é mais fácil lidar. Sociedades como a nossa, a europeia, talvez tenham mais dificuldades em tentar lidar com isso. Mas não é só no tempo entre lazer e trabalho, mas eu acho também ao longo do ciclo de vida da pessoa isso vai mudar. Essa ideia de um trabalho formal, estável, numa empresa ou numa certa atividade ou ocupação que você tem até o resto da vida, isso também já está mudando. É uma grande discussão no mercado de trabalho europeu hoje. Então, a pessoa
até os 40 anos faz certas coisas na vida, certas atividades, e depois daí se recicla e faz outras coisas. Se a gente associar isso, o aumento de expectativa de vida, não só aqui no Brasil, mas pensar na Europa, isso ainda certamente vai acontecer mais. Então, eu acho que a gente está fazendo um processo de que educação permanente e adaptação permanente vai ser o modo. E discussão permanente, então, o nosso tema chegou ao fim, é uma pena, porque essa discussão é riquíssima, diz respeito a cada um de nós, e é por isso que eu tenho certeza que em algum momento a gente vai retomar essa conversa. Mas hoje o painel termina por aqui. Eu queria agradecer aos nossos 3 convidados. Hélio Zilberstein, professor da Faculdade de Economia da USP, especialista em relações do trabalho. Ricardo Antunes, professor de Sociologia do Trabalho da Unicamp. E queria agradecer também ao nosso 3º convidado de hoje, André Portela, professor da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigada a você.